Olá, pessoal. Então, continuando a nossa aula de controle de infecção, nessa aula eu vou falar para vocês as precauções expandidas sobre precaução de contato e precaução para gotículas. A precaução por contato eu vou aplicar quando tiver colonização, infecção, suspeita ou confirmada de micro-organismos epidemiologicamente importantes, passíveis de transmissão por contato direto ou indireto. Como exemplo, nós temos micro-organismos gram-negativos, que nós vamos aplicar essa precaução sempre, e micro-organismos gram-positivos, que nós vamos isolar quando o paciente apresentar alguma manifestação clínica. E nós temos uma especificidade da UTI NeoPed, que nós isolamos o paciente, colocamos precaução por contato, pacientes que vêm de outro setor, para evitar a disseminação de alguma infecção que ele possa trazer com ele. E esse paciente fica em precaução por 72 horas. Então, quando eu tenho um paciente em precaução de contato, o quarto deve ser privativo de preferência ou isolamento de corte, manter a distância de 1 metro entre o paciente, quando tem a mesma doença ou o mesmo micro-organismo. E aqui eu chamo a atenção para a incubadora, que serve como uma medida de barreira e pode ser considerada eficaz para a precaução de contato. Em relação à higiene das mãos, vamos utilizar o antisséptico, que é a clorexidina desgermante ou o álcool 70, na ausência de sujidade visível. Lembrando que nós temos que seguir todos os passos da higienização das mãos para que essa medida, para que essa higiene seja eficaz. O uso de luvas, nós vamos utilizar luvas em qualquer contato com o paciente, equipamentos ou superfícies próximas, trocar as luvas após o contato com a área ou material infectante. Elas devem ser calçadas dentro do quarto ou no leito do paciente e desprezadas ao término do cuidado, e após retirar as luvas, lavar as mãos com o antisséptico. O avental deve ser utilizado ao entrar no quarto ou no leito do paciente, quando se prevê um contato direto com o paciente. Retirá-lo antes de deixar o quarto ou leito. Assegurar que as roupas pessoais não entrem em contato com superfícies ambientais potencialmente contaminadas. Então, essa é a finalidade do avental. Em relação aos equipamentos, eles devem ser exclusivos, sempre que possível, e caso contrário, devem ser limpos e desinfetados entre os pacientes. Aqui entra, por exemplo, o termômetro. Se eu estou numa unidade que eu não tenho um termômetro disponível para cada paciente, eu devo fazer essa desinfecção entre um paciente ou outro. O ambiente, as superfícies ambientais, elas devem receber limpeza diária e desinfecção com álcool 70% a cada plantão. As visitas, elas devem ser restritas, reduzidas e orientadas. Lembrando que o paciente pediátrico, eu tenho o Estatuto da Criança e do Adolescente, que assegura a presença de um acompanhante. Então, na UTI NEO, a gente normalmente não tem um acompanhante 24 horas, mas se esse acompanhante quiser ficar, ele tem o direito a criança tem o direito de ter um acompanhante 24 horas com ela. Então, nesses casos, nós vamos orientar esse paciente para que as visitas, esse acompanhante, para que as visitas sejam reduzidas até que o paciente consiga sair desse tipo de precaução. E quando não for possível, nós vamos fornecer as devidas orientações. O transporte do paciente, ele deve ser limitado sempre que possível. O profissional que transportar o paciente deve utilizar as precauções padrão, realizar desinfecção das superfícies após o uso pelo paciente. Se eu não conseguir adiar esse transporte, eu preciso avisar o setor de destino que esse paciente está em precauções de contato para que eles organizem a agenda do setor e aplicar esse tipo de precaução quando é realmente necessário fazer esse transporte. Então, eu devo seguir todas as recomendações para evitar a disseminação da infecção. Essa é a placa que nós utilizamos,
em pacientes com precaução de contato. E aqui, como exemplo, né, na presença de micro-organismo multiresistente, varicela, infecções de pele e tecidos moles com secreções não contidas no curativo, impetigo, herpes zoster disseminado ou em paciente imunossuprimido, dentre outros. Passando para precauções para a gotícula, vão ser aplicadas quando tem colonização e infecção de micro-organismos transmissíveis por gotículas, que são partículas grandes, maiores que 5 micra, não atravessam longas distâncias, não se mantêm suspensas no ar. Em relação à internação do paciente, deve ser em quarto privativo, ou de preferência, né, ou corte, com a mesma doença, quando não for possível esse quarto privativo. Em ambiente compartilhado, lembrar dessa distância mínima de 1 metro entre um paciente e outro e manter a porta do quarto fechada. Aqui a incubadora já não pode ser utilizada como uma barreira eficaz para esse tipo de precaução. A máscara, ela deve ser utilizada a máscara comum do tipo cirúrgica por todos que entrarem no quarto. O transporte de paciente ele deve ser limitado. Quando não for possível, da mesma forma, nós vamos avisar o setor de destino e tanto o paciente quanto o profissional vai utilizar máscara comum durante esse transporte. As visitas, elas também devem ser restritas, reduzidas e orientadas. A presença do acompanhante, ela é permitida, ele também vai permanecer com a máscara comum e se esse paciente receber visita, também. E na próxima aula, nós vamos abordar outro tipo de precaução expandida, que é a precaução por aerossol. Essa é a placa de precaução para gotícula. Como indicação, tem casos de meningite bacteriana, coqueluche, difteria, cachumba, influenza, rubéola e etc.